tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E nós estamos cada dia crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Nós começamos no estudo anterior o livro dos Juízes. E vamos continuar hoje mergulhando nesse livro, pegando as pérolas espirituais que a Palavra de Deus traz ao nosso coração. Permitamos que a Palavra de Deus nos ensine a viver e a fazer a vontade do Senhor cada dia da nossa vida. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. Tua presença santa, Senhor. Tua presença que faz nova todas as coisas. E pedimos, dai-nos Tua bênção, dai-nos Tua graça, dai-nos Tua proteção, dai-nos Tua luz, dai-nos a Tua direção. Ensina-nos a viver, Senhor, a viver Tua palavra, a praticar Tua palavra, a colocar em prática todos os dias da nossa vida a Tua palavra que faz nova todas as coisas. Dai-nos Tua bênção, dai-nos Tua graça e dai-nos a Tua direção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reta é a palavra do Senhor e tudo o que ela diz merece fé e confiança. Por isso nos colocamos diante da palavra, para que a própria palavra de Deus traga luz e direção para a nossa vida. Nós estamos estudando o livro dos Juízes e hoje o capítulo 2, anotando aí no seu caderno, capítulo 2 dos Juízes e também a data de hoje para que possamos fazer então o nosso estudo da palavra. É importante sempre mencionar essa questão do contexto histórico da palavra de Deus. Sem a compreensão muitas vezes do contexto histórico, nós corremos o risco de interpretarmos a palavra de Deus ao pé da letra. Toda a interpretação que é feita ao pé da letra, ela conduz a erros e erros grandes, com consequências muitas vezes desastrosas para a fé, para as relações humanas, para a vivência da nossa própria relação com Deus. Então é importante termos docilidade a Deus, mas é muito importante termos a compreensão do sentido daquilo que estamos lendo. Por isso, nós vamos ruminando a palavra naquilo que ela traz de elementos para ordenar a nossa vida e a nossa relação com Deus e com os irmãos. Sempre tendo em vista, uma coisa que é muito importante no estudo da palavra, que o Senhor da palavra, ou a palavra é Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse, nós nos compenetramos nas Escrituras para nelas encontrarmos o senhorio de Jesus. Seja Jesus que é prometido, que é esperado, a expectativa dele, seja Jesus que está entre nós, seja Jesus que nos leva à presença do Pai. O capítulo 2, a narrativa de hoje começa dizendo assim: o anjo do Senhor subiu de Gilgai a Boquim e disse: eu vos tirei do Egito e vos introduzi na terra que jurei dar a vossos pais, e vos prometi não romper nunca a minha aliança que eu fiz convosco, com a condição de não fazerdes aliança com os habitantes dessa terra, mas destruirdes seus altares. Vós, porém, não quisestes ouvir minha voz, por essa desobediência. Por isso vos digo, não expulsarei esses povos da vossa presença. Eles serão vossos adversários e seus deuses serão vossa ruína. Quando o anjo do Senhor acabou de censurar assim a todos os israelitas, estes puseram-se a chorar em alta voz. Por isso, aquele lugar foi chamado Boquim, lugar dos que choram. E ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Bom, voltando aqui ao contexto que esse texto traz para nós. Primeiro, o povo entrou, estava na terra,
as tribos foram se alojando, as tribos foram permanecendo, mas, à medida em que ali tinha outros povos, essas tribos foram se juntando a outros povos e foram até adquirindo costume daqueles outros povos. Foram fazendo aquilo que parecia ser o caminho mais fácil. E aí queriam servir a Deus, mas começaram também a servir os deuses desses outros povos. E aqui tem uma coisa que é fundamental para aquilo que o povo viveu e para aquilo que nós vivemos hoje também. Primeiro, o anjo do Senhor, ele é a voz do Senhor. Deus fala a nós por diversos meios, mas o anjo é o mensageiro de Deus. O anjo é aquele que vem trazer a mensagem, a voz de Deus para nós. Como é bom termos comunhão com os anjos, todos os anjos. Nós temos um anjo da guarda, um anjo amigo, um anjo companheiro. Nós temos a presença angelical no meio de nós. Não precisamos ficar vendo anjos, não. O que nós precisamos, na verdade, é ter comunhão com os anjos, porque ter comunhão com os anjos é ter comunhão com Deus. E essa comunhão é feita de uma forma mística, espiritual, quando a gente se compenetra da presença de Deus. Sobretudo, sabemos penetrar no nosso interior, no silêncio da alma, é onde Deus quer falar conosco. Por isso, o anjo está dizendo, primeiro, interessante como Deus sempre faz memória. O modo de Deus falar conosco é fazendo memória da sua ação em nossa vida. Nós muitas vezes cortamos a nossa história de comunhão conosco de uma forma descontínua, porque o pecado nos faz desviar a rota. Mas Deus não. Deus é aquele que retoma, e não retoma no sentido de retomar o caminho da mágoa, do ressentimento, porque Deus não se mistura com essas coisas. Deus é aquele que retoma a aliança de amor que Ele fez sempre conosco. Porque a gente se desvia quando desviamos-nos da aliança do Senhor na nossa vida. E Deus disse, eu vos tirei do Egito. Que é memória, foi Deus que tirou o seu povo do Egito, foi Deus que tirou a mim e a você da escravidão, foi Deus que nos libertou do caminho do pecado. É Deus, desde a nossa concepção, nosso batismo, que vai fazendo uma história de salvação comigo e com você. Eu vos tirei da terra do Egito e vos introduzi na terra que jurei dar a vossos pais e vos prometi não romper nunca a minha aliança que eu fiz convosco. Aqui está uma promessa de Deus que deve sempre conduzir nossos pensamentos. Deus jamais há de romper a sua aliança conosco. E falando para mim e para você, Deus jamais há de romper a aliança que Ele fez comigo e com você. A aliança que Ele fez no nosso coração, no nosso interior. A aliança que nós muitas vezes abandonamos por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor jamais abandona a aliança que Ele fez conosco. E olha, foi com a condição de não fazer desaliança com os habitantes dessa terra, mas destruir os seus altares. O que são os habitantes dessa terra? Aqui é a terra dos cananeus, dos jebuseus e de todos aqueles povos pagãos que habitavam aquela terra. Não, vocês vão entrar na terra, mas por favor, não, você já tem uma aliança com Deus. Quando a gente olha para a nossa vida, é a mesma coisa. Nós vivemos neste mundo, estamos neste mundo, vivendo com todos, mas nós temos uma aliança, uma comunhão com o Senhor nosso Deus. E nós não podemos ter comunhão com os deuses desse mundo. Nós não podemos fazer aliança com este mundo. À medida em que vamos nos misturando, nós não nos tornamos melhores nem mais importantes do que ninguém. Mas há em nós uma aliança. E muitos que fizeram aliança com o Senhor, pelo batismo, pela Eucaristia, vão deixando se levar pelo mundo em que estamos e vamos perdendo a aliança com Deus.
Deus não rompe sua aliança conosco, mas nós muitas vezes fazemos opções e rompemos com o Senhor. Por isso eu vos digo, não expulsarei esses povos da vossa presença. Deus não vai expulsar porque o próprio povo se deixou misturar. Eles serão vossos adversários e seus deuses serão vossa ruína. É a consequência de quando a gente se entrega para o mundo, o próprio mundo vai se tornar a ruína da nossa alma, e a ruína do nosso coração, e a ruína da nossa vida. O que nós achamos que é castigo, na verdade, é advertência. Porque Deus é aquele que vem cuidando. Você imagina, meu filho, o pai diz, né, para a criança, meu filho, não põe o dedo na tomada. O pai explica, né? Explica uma vez, duas vezes, não põe o dedo na tomada. Não enfia o dedo lá. O pai está educando, está formando. As consequências, meu filho, se você enviar o dedinho nessa tomadinha, serão desastrosas. Mas muitas vezes, no espírito da rebeldia, da desatenção, de não escutar, a criança vai lá e o dedo na tomada. E não é o castigo do pai, é a consequência da escolha errada, de não ouvir o que o pai está explicando. O que eu digo da tomada, eu vou dizer de tantas outras escolhas que fazemos na nossa vida porque não escutamos. O que está acontecendo com o povo é o que acontece muitas vezes conosco. Um espírito de rebeldia nos leva a nos rebelarmos. E o que é rebelar? É não escutar, é não dar atenção, é não dar voz quando o Senhor fala, quando o Senhor orienta, quando o Senhor corrige. Por isso, o anjo que censurou, que explicou, o anjo que mostrou ao povo o que estava acontecendo, o povo pôs-se a chorar. E o choro, aqui é um choro de arrependimento, porque o povo não prestou atenção, que se desviaram da lei do Senhor nosso Deus. Agora o versículo 8 diz que depois que Josué despedira o povo, os israelitas partiram cada qual para a sua herança, a fim de tomar posse do território. Serviram ao Senhor durante toda a vida de Josué, dos anciãos que lhe sobreviveram por muito tempo, e tinham visto toda a grandiosa obra que o Senhor fizera em favor de Israel. O que se segue adiante é muito importante, tá? Então vai narrar para nós a morte de Josué, o que sucederam, mas aqui no versículo 11 tem uma parte que é muito triste. Os israelitas ofenderam o Senhor e serviram aos ídolos de Baal, abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que os rodeavam. Prostraram-se diante deles, provocando assim a ira, a tristeza do coração do Senhor nosso Deus. Foi então, que diz o versículo 16, que o Senhor suscitou juízes que os livrassem das mãos dos saqueadores. Que o povo perdeu Josué e agora, vivendo no meio de outros povos pagãos, agora precisa de juízes. Serão esses representantes do povo, aliás, representantes de Deus, para poder ajudar na organização do povo nessa fase que vão viver da conquista da terra. Muito bem, eu quero chamar aqui o Padre Antônio Xavier para que nos ajude a crescer na compreensão desse contexto da Palavra de Deus que estamos estudando. Este segundo capítulo de Juízes nos traz assim algumas coisas difíceis e interessantes de serem vistas, né? Primeiro aparece esse anjo do Senhor que vai censurar os israelitas porque eles desobedeceram a ordem de eliminar os povos que ali estavam em torno deles, né? Interessante que aqui não se trata de uma questão de matar as pessoas, né? O que se tinha em vista realmente é que eles não fossem dados à idolatria. E como o povo vai cair realmente, vai começar a seguir Baal e todas as outras divindades cananeias que estavam naquele local, nós vamos ter a culpa colocada nos estrangeiros, né? Aliás, naqueles que eram próprios da terra até aquele tempo, sendo que, na verdade, a fidelidade deveria provir de Israel e não de outra coisa. É por isso a ideia do eliminar.
quando alguém não quer se sujar com alguma coisa, vai lá e limpa aquilo que está sujo, é essa a ideia. Mas poderia simplesmente se tomar cuidado para não se misturar, né? Mas aqui existe sempre um elemento negativo, porque se tratam de povos de etnias diferentes. E esse tipo de conflito, infelizmente, lá atrás era muito normal. Por isso aqui é dito que Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E veja, o que era mal não era não eliminar os outros, o que era mal era seguir Baal, era se transformarem num povo idólatra. E o que quer dizer idólatra aqui? Ao pé da letra é o seguinte: atribuir aquilo que está nas palavras do anjo, que foi Deus quem os tirou do Egito, foi Deus que os defendeu, foi Deus que fez tudo, atribuir essa glória que é devida a Deus a um ídolo falso. É isso que é idolatria, tirar de Deus o que lhe é de direito e colocar para quem não tem direito algum, né? Criando uma falsa ideia de salvação, uma falsa ideia da pessoa de Deus e de sua personalidade, inclusive. O povo de Israel aqui, nessa altura, infelizmente, não está treinado ainda para essas coisas e, por causa disso, vai cair nesse tipo de pecado e serão severamente punidos. A primeira punição não é que Deus vai chegar e vai causar um mal para eles. Deus simplesmente cruza os braços e deixa que eles fiquem entregues, então, à sua própria sorte. E ali, sendo um povo muito menor, eles começam a sofrer diversas calamidades que vêm, né, que são afloradas das investidas dos povos que estão em torno. Muitos são os problemas, como nós veremos progressivamente. Mas aqui esse capítulo chamado é a fidelidade à palavra de Deus. E aqui a palavra não é a palavra enquanto Bíblia, não. Aqui é aquilo que já foi colocado no mais profundo do coração de cada um. E claro, precisa passar por um processo sempre de acompanhamento, de revisão, mas a fidelidade é sempre necessária. Senhor nosso Deus, não nos abandone. Ainda que o nosso coração seja tão tentado a vos abandonar, não nos abandoneis, Senhor nosso Deus. Não retireis vossa face da nossa presença, porque nós precisamos de Ti. Sem Ti nós perecemos, sem Ti nós desfalecemos, sem Ti a nossa alma se perde nos campos áridos desta vida, Senhor. Não desvieis o Teu olhar da minha alma e do meu coração. Olhai, Senhor, para os inimigos do meu coração e da minha alma, que são muitos, e não permitais que eu pereça, que eu possa sucumbir diante das tentações. Que a Tua graça esteja comigo, que a Tua graça esteja com todos nós, Senhor, nos guiando, nos direcionando e nos iluminando. Por isso nos colocamos diante da Tua presença e nós imploramos Tua bênção, Tua graça e Tua proteção, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom nos colocarmos todos na presença do Senhor para meditarmos Sua palavra, para que a palavra do Senhor conduza os nossos passos. Deus abençoe você e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.